Boa tarde, gente. Então, como a gente não tá tendo essa monitoria no horário reservado, né, pra gente tirar essas dúvidas, eu vou só dar uma pincelada, uma revisada aqui com vocês, tá? Desse assunto da definição de derivada por limite, né? Então, pegando aqui a questão, por exemplo, se a posição de um carro no instante t positivo é dada por s de t igual a 4 mais t ao quadrado, então a velocidade média entre os instantes t igual a 2 e t igual a 2 mais h é dada por isso aqui. E quanto mais próximo o h estiver de zero, mais perto a velocidade média vai estar da velocidade instantânea, né, que a gente chama, ou seja, no ponto t igual a 2, de modo que vale isso aqui. Então, o que está querendo dizer aqui? Aqui no GeoGebra, por exemplo, eu coloquei essa função, né, f de x igual a 4 mais x ao quadrado. Em vez de x ao quadrado aqui, no nosso caso seria t, certo? E por que não vai ter essa parte do gráfico aqui? Porque a gente está pegando valores positivos de t. Então, se aqui eu tenho uma função t e s de t, eu só vou pegar valores a partir daqui positivos. Então, a partir do 4 até o infinito, né? Então esse gráfico aqui é a minha função, 4 mais t ao quadrado, né? E o que significa, então, a gente fazer a derivada, né? Por que a gente faz isso? Vamos supor, então, que a gente quer calcular a velocidade média de um deslocamento, né? Então, por exemplo, a velocidade média, ela é o quê? É um ΔS sobre um ΔT. Né? O que isso significa? É justamente o deslocamento, a variação de deslocamento, dividido por uma variação de tempo, ou seja, o quanto que você anda pelo tempo que você andou, né? Ou seja, a gente chama isso aqui de taxa de variação. A derivada é justamente isso, é uma taxa de variação instantânea, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui no ponto A e você percorreu até um ponto B, né? Vamos supor Brasília e Goiânia. E aí você percorreu esse caminho, a gente chama isso aqui de ΔS, ou seja, a gente faz B menos A, ou seja, uma variação de deslocamento, e você demorou, vamos supor, 2 horas para fazer esse deslocamento. E o ΔS vai valer, não sei, 300 km, né? Então, como a gente já viu no ensino médio, a velocidade média é justamente o quê? O ΔS, que é 300 sobre 2, então a gente conclui que é 150 km por hora, né? É uma velocidade média. Graficamente, isso quer dizer o quê? Se a gente pegar, por exemplo, o gráfico dessa minha função 4 mais t ao quadrado, ele quer justamente entender o quê? Descobrir qual a velocidade que ele tem no instante t igual a 2. Então, vamos supor que o t está em segundos. Qual que é a velocidade dele no instante t igual a 2 segundos? Ou seja, no segundo 2, a velocidade dele, vamos supor que isso aqui seja um deslocamento de um carro. No instante 2, qual que é a velocidade dele, né? Então, isso aqui é justamente a gente descobrir qual que é a velocidade instantânea. E é por isso que a gente tem que usar o conceito de derivada e limite, né? Então, diferentemente da velocidade média, a velocidade instantânea, ela é justamente a velocidade naquele ponto, ou seja, nesse ponto aqui, t igual a 2. E aí, como que a gente pode calcular a velocidade nesse ponto, né? Por definição de derivada, a gente vai pegar um outro ponto que seja diferente de A, né? Nesse caso, a gente pegou um ponto B. E a gente chama esse segmento de reta, na verdade, né, AB, que está em vermelho aqui, ó, esse traçado vermelho aqui, isso aqui é um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, em relação ao meu gráfico, a gente chama de quê? De reta secante. E justamente, como que a gente calcula a inclinação a essa reta secante, né? Como que a gente calcula essa reta secante? A gente faz justamente o quê? A distância, ou seja, a relação ao eixo Y, certo? Ou seja, de B e A, esse aqui vai ser o meu eixo Y, certo? Então aqui eu tenho
Então, por exemplo, aqui eu tenho um B e eu tenho um certo A aqui. Justamente essa distância em relação ao eixo Y vai ser quem? O meu delta Y, ou seja, vai ser a altura, certo? De B até A. E qual que vai ser a distância em relação ao eixo X? Vai ser justamente o meu delta X, porque vai ser o valor de B menos o valor de A, né? Em coordenadas x, y. E isso aqui a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo, né? Por isso que a gente utiliza aquela questão da reta tangente. Então, isso aqui... Então, a reta secante, na verdade, ela é uma reta. Então, por exemplo, essa aqui é a minha reta secante, né? É uma reta que corta a minha função em dois pontos diferentes. Então, essa aqui que é a minha reta secante, né? Essa aqui que é a minha reta secante. Porque ela corta o gráfico da minha função em dois pontos diferentes. Certo? E como que a gente vai poder calcular, então, a velocidade instantânea nesse caso? Então, justamente, essa aqui vai ser a minha reta secante. Eu vou pegar outro ponto que seja um pouco mais próximo de A. Ou seja, vamos pegar esse ponto... Então, a gente está fazendo isso aqui com a minha reta secante. Ela está diminuindo. Então, eu vou calcular a velocidade média agora desses dois pontos, entre A e B. O meu A, nesse caso, o meu A vale 2. No valor 2, ou seja, 2 e 8, né? Em relação ao eixo X é 2, em relação ao eixo Y é 8, né? Então, é o ponto 2, 8, né? E esse aqui é um incremento, né? A gente chama... O que seria esse H da questão 1? É justamente um incremento. Nesse caso, é 2 mais alguma coisa. Então, isso aqui é maior que 2? É, porque ele está à direita de 2. Então, aqui é 2, alguma coisa. E, então, esse aqui ó, é o meu incremento. É a diferença de B para A em relação ao eixo X. Então, se esse aqui é o 2, então aqui vai ser quem? 2 mais H. Certo? Então, vamos supor que seja entre 2 e 3, certo? Então, entre 2 e 3 seria mais ou menos assim. Ou seja, a velocidade média que a gente calcula vai ser como? Vai ser ΔY, ou seja, o valor de y no tempo 3, menos o valor de y no tempo 2, ou seja, vai ser 9,5 menos 8, vai dar 1,5 sobre 1, porque é 3 menos 2 em relação ao eixo y, em relação ao eixo x, certo? E a gente vai fazer justamente o quê? Esse incrementozinho de h, que a gente chama, a gente vai pegar esse ponto B e colocar ele muito próximo de A. Então, o que a gente está fazendo nesse caso? É justamente a definição de limite. Então, a gente está fazendo esse valor de B ficar muito próximo de A, de modo que a minha velocidade média ela vai se tornar cada vez mais próximo de A. Tá vendo? Então, isso aqui ó, é uma reta secante, muito pequena, em relação, né? Então, a gente está se aproximando cada vez de A. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um limite, ou seja, a gente está fazendo retas secantes cada vez menores, né? Então, eu tenho um gráfico aqui, ó, que eu achei na internet. Esse gráfico aqui, ele faz justamente isso, né? Ou seja, a gente tem um ponto P e um ponto Q. Esse é o ponto P e esse é o ponto Q. A gente quer saber justamente a velocidade instantânea nesse ponto. Então, a gente vai pegar valores menores que são maiores que P. Então, a gente tem esse ponto Q, a gente tem esse ponto Q'. Então, a gente tem esses pontos aqui diferentes, só que eles estão se aproximando cada vez mais de P. E quando a gente fizer esse limite do meu H tendendo a zero, é justamente a gente fazer o quê? A velocidade média, mas em relação a um único ponto. De modo que esse ponto se une a esse ponto. Então, a gente vai ter uma velocidade instantânea. Ou seja, uma velocidade em um instante só, nesse exato ponto. Por isso que a gente tem, então, a inclinação da reta tangente. Então, a minha reta secante, ela está se tornando cada vez mais a minha reta tangente. A minha reta secante é essa reta preta. Então, eu tenho essas retas secantes aqui.
E quanto mais próximo elas estão de P, elas estão se tornando cada vez mais a minha reta secante, a minha reta tangente, que é essa reta vermelha. Por isso que a gente utiliza, então, essa interpretação de reta tangente, né, para a derivada. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, calculando a derivada, a gente está fazendo o quê? Essa aqui é uma reta secante, porque ela é uma reta que corta em 2 pontos do gráfico. E a gente está fazendo esse ponto ficar mais próximo desse ponto em relação ao meu gráfico. Então, meu gráfico está vindo para cá, né? Meu gráfico ele está vindo para cá, então as minhas retas secantes elas estão fazendo esse tipo de movimento, tá vendo? Essa setinha verde? A minha reta secante está fazendo justamente esse movimento aqui. Então, quanto mais próximo esse ponto tiver desse ponto, a gente vai ter o quê? Mais perto a gente vai ter essa reta secante se tornando a reta tangente. E a gente está fazendo o quê? Cada vez mais a velocidade média entre 2 pontos menores. Ou seja, entre 2 e 2,1, entre 2 e 2,01, entre 2,001. E quanto mais próximo a gente fizer essa velocidade média de 2 pontos muito próximos, entre um ponto aqui e outro ponto aqui, muito próximos, cada vez muito próximos, a gente vai estar calculando a definição da reta tangente, que é justamente a derivada. É a minha taxa de variação instantânea. Então, vamos partir agora para o nosso exercício, né, da questão 1. Então, se a posição de um carro no instante t positivo é dada por essa função aqui, certo? Que é esse gráfico dessa função. A velocidade média entre os instantes t igual a 2 e t igual a 2 mais h, e a gente já chamou esse h aqui de incremento. É um valor positivo. Ou seja, se esse aqui é 2, aqui pode ser 2,1, 2,2, 2,3, 3. Então, esse aqui é um incremento, é um valor maior do que 2. 2 mais h é maior do que 2, porque o meu h é positivo, tá? Que é um incremento. É um valor adicional, certo? E o que a questão diz? Quanto mais próximo o h estiver de zero, mais perto a velocidade média estará da velocidade instantânea, ou seja, da velocidade em t igual a 2. De modo que essa velocidade vale isso aqui. Então, a gente está pegando esses valores aqui e tornando essa velocidade média, cada vez menor, ou cada vez mais próximo dos valores. Então, a gente vai ter uma velocidade instantânea nesse ponto. E aí a gente calcula isso aqui sendo a tangente do meu gráfico, certo? Então, esse aqui que é a definição de derivada. Então, vamos calcular aqui, por exemplo, nos instantes s de t. Então, essa aqui é a minha função. E a gente vai fazer agora por valores de s de t mais h menos s de t. Por que a gente está fazendo isso aqui? Isso aqui é justamente o meu delta y e esse aqui é justamente o meu delta x. Ou seja, aqui a gente está fazendo justamente a velocidade média. Só que a minha velocidade média, quando o h está tendendo a zero. Se o h está tendendo a zero, esse ponto está se tornando próximo desse ponto. Então, a gente está fazendo uma velocidade média muito próxima desses pontos. Então, a gente vai calcular a velocidade instantânea nesse ponto específico, sendo 2. Certo? Então, a gente quer justamente calcular quanto que vale o meu v de 2, né? Então, o v de 2, ele vale quanto? É um limite quando o meu h tende a zero, de quem? S de t mais h, mas quem que é o meu t? Meu t vale 2, então é S de 2 mais h, menos o S de t, que é o S de 2, sobre o h. E o que isso significa, olhando assim nesse gráfico, né? Que a gente fez aquele triângulozinho. Se aqui é 2 e aqui é 2 mais h, então quanto que vale esse ponto, essa distância aqui? É o ΔX, né? Que a gente chama em relação ao gráfico. Como aqui é t, então aqui seria ΔT, né? Mas a gente utiliza o gráfico em relação a xy, né? Então quanto que vale esse ΔT ou ΔX? Vale justamente 2 mais h menos 2, que é justamente essa distância aqui. Essa distância aqui é justamente quem? O meu h, é o meu incremento.
Isso aqui é 2, isso aqui é 2 mais h, então essa distância aqui vale h, certo? E quem que vale esse ponto? Se esse ponto aqui é o S de 2, certo? Se esse ponto é o S de 2, esse ponto aqui vai ser quem? Esse ponto aqui vai ser justamente quem? O meu S de 2 mais H. Então, a gente faz o final menos o inicial. Então, vai ficar como? ΔY sobre ΔX, né? Que a gente calcula. Então, vai ficar S de 2 mais H menos o S de 2. Então, a gente fica com S de 2 mais H menos S de 2. Esse aqui é o meu ΔY, dividido pelo ΔX. Só que quem que é o ΔX? É o final menos o inicial. Então, é 2 mais H menos 2. Só que 2 mais H menos 2, a gente corta esse 2 com esse 2 e sobra justamente o H. Então, é por isso que a gente volta para essa fórmula aqui, nesse caso. É justamente a velocidade média. Um ΔS sobre um ΔT. Né? ΔS sobre ΔT, ΔY sobre ΔX. É justamente a gente fazer essa divisão. Certo? Que é a velocidade média. Então a gente já sabe que isso aqui vale. Qual que é a dificuldade de vocês agora? É justamente pegar esse S de 2 mais H e esse S de 2 e colocar em função de S de T. Né? Que é a parte que vocês não entendem como que faz. Se meu S de T vale 4 mais T ao quadrado, esse é o S de T, certo? Então, quem que vai ser o meu S de T mais H? Onde tem T, eu substituo por T mais H, é simples. Então, vai ficar como? 4 mais T mais H ao quadrado, né? Certo? 4 mais T mais H ao quadrado. Porque onde tinha T, eu substituí por T mais H. Então, ficou 4 mais T mais ao quadrado. T mais H ao quadrado. Certo? E o S de T vale justamente quem? 4 mais T ao quadrado. Então, no ponto T igual a 2, a gente vai ter justamente quem? O S de 2 vai ser quem? 4 mais 2 ao quadrado. E o meu S de T, e o meu S de 2 mais H vai ser quem? 4 mais 2 mais H ao quadrado, certo? Então, a gente vai pegar esses valores aqui que a gente já descobriu e vai substituir aqui, certo? Então, a gente vai ter quem? O limite quando H tende a zero, de quem? 4 mais 2 mais H ao quadrado, 4 mais 2 mais H ao quadrado, isso aqui é quem? É o meu S de 2 mais H, menos o S de 2. Lembra que esse sinal aqui, ele está em relação a todo o S de 2. Então, aqui a gente vai ter quem? Menos, abre parênteses, 4 mais 2 ao quadrado, tá? Então, é muito importante lembrar desse parênteses aqui, porque é menos o S de 2. Não é só o menos 4, é menos o S de 2 tudo. Então, a gente tem que botar esse parênteses aqui. Dividido, finalmente, por H. Certo? Isso aqui é um produto notável, né? Então, resolvendo isso aqui, a gente vai chegar em quê? Justamente em H, que multiplica 4 mais H sobre o limite, né? Quando H tende a zero, de quem? H, que multiplica 4 mais H sobre H. A gente vai cortar e no final a gente chega aqui, isso aqui é o limite, quando H tende a zero, de 4 mais H. Substituindo aqui, né, por H por zero, a gente chega em finalmente 4. Então, a velocidade no instante... Então, a minha velocidade no instante t igual a 2 vai ser justamente o 4, né? Essa minha reta tangente. Certo?
Então, agora vamos só fazer esse último exercício aqui, para vocês realmente pegarem um entendimento, né? Então, S de t igual a t ao quadrado no ponto t0 igual a 3. Então, ele quer que a gente utilize o mesmo raciocínio daqui de cima, desse modelo, para a gente fazer essas funções aqui, essas derivadas, né? Então, vamos lá. Então, S de t é igual a t ao quadrado. E no final, ele quer que a gente calcule isso no ponto t0 igual a 3, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ou calcular a derivada e substituir no ponto, ou a gente pode fazer aos poucos, né? Por exemplo, substituir o t0 por 3 e fazer igual a gente fez naquela outra questão. 3 mais h, S de 3 mais h, menos S de 3 sobre h, certo? Mas a gente pode também calcular justamente a derivada da minha função, de toda a minha função, e substituir no final o valor de t0 igual a 3, certo? Então, isso aqui... Então, a gente vai fazer justamente o limite, quando h tende a 0, de t mais h ao quadrado. Por que t mais h ao quadrado? Por que t mais h ao quadrado? Se S de t, essa substituição aqui que ela é importante, se S de t é t ao quadrado, o S de t mais h, ele vai ser justamente quem? O S de 1 vale quanto? O S de 1 é você pegar o valor de t e substituir no valor da minha função. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Quanto que vale S de 2? 2 ao quadrado, porque a gente pega o valor do argumento, né? A gente chama isso aqui de argumento, o argumento da minha função, e substitui no valor dela. Então, é 2 ao quadrado. Que isso aqui vai dar justamente 4. Então, quem que é o meu S de t mais h? É onde tem o t, o valor da minha função, eu vou substituir tudo isso, o t por todo esse argumento aqui, t mais h. Então, isso aqui é quem? T mais h ao quadrado, né? Porque a gente pegou o valor de t e substituiu por t mais h. Então, ficou t mais h ao quadrado. Menos quem? Menos o S de t, certo? E quem que é S de t? T ao quadrado. Sobre h, né? Então, por que a gente utilizou isso aqui? Porque a gente fez pela definição de derivada, usando limite, S de t0 mais h menos S de t sobre h. Ou seja, a gente faz um ponto acima, menos esse, ou seja, o ΔY, sobre um ΔX, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente tem dois pontos aqui, a gente está fazendo justamente isso aqui. Se esse aqui é o ponto S de t0 mais h, e esse é o S de t, e esse h é o incremento, esse valor aqui, esse cateto, né? Esse valor em relação ao eixo x vale h, e esse valor aqui vale quem? S de t0 mais h menos S de t0. E a gente está fazendo justamente quem? Esse valor aqui por esse. Ou seja, a gente está fazendo ΔY sobre o ΔX, né? Se a gente pegar, por exemplo... E por que a gente está fazendo isso? Isso aqui a gente tem um ângulo θ, a gente está fazendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quem que é o cateto oposto? Né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. É justamente a tangente de θ. Então, por isso que a gente calcula a tangente, né? A inclinação da reta tangente. Porque a gente está fazendo justamente um ΔY sobre ΔX, um cateto oposto sobre um cateto adjacente, em relação a um gráfico de funções. Então, a gente tem isso aqui, ó, S de t0 mais h menos S de t sobre h. Substituindo esses valores aqui, a gente encontra isso aqui. Nesse caso agora, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que abrir essas duas expressões e calcular o valor para que a gente possa sumir justamente com esse h aqui embaixo, porque a gente está dividindo por zero, né? Se a gente substituir aqui,
Em cima vai dar 0 e embaixo vai dar 0. Então a gente tem que sair dessa indeterminação 0 por 0, porque a gente tá dividindo aqui por 0, então a gente tem que sumir com esse H. Tá? Então aqui a gente já sabe fazer esse tipo de limite aqui. Certo? Então isso aqui é o limite quando H tende a 0. T mais H ao quadrado. Sabendo dos produtos notáveis, né? Se a gente sabe que, por exemplo, que A mais B ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Né? No 8º ano a gente aprendeu como? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Né? Então a gente sabe que isso aqui é igual a esse aqui, é um produto notável. Então, então como que vai ficar T mais H ao quadrado? Vai ficar T ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Mais H ao quadrado, mais H ao quadrado. Né? O que a gente fez aqui? A gente só abriu essa parte aqui, ó. A gente só abriu essa parte. Certo? E agora a gente vai fazer aqui em menos. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Então, menos quem? T ao quadrado. Né? Menos T ao quadrado. Sobre H. Sobre H. Então, a gente vai fazer justamente o que agora? A gente vai tirar esse parênteses aqui e vai cortar T ao quadrado menos T ao quadrado aqui nesse caso, né? Como a gente não precisa mais desse parênteses aqui, porque eu só coloquei esse parênteses para vocês entenderem que isso aqui é quem? T mais H ao quadrado. Né? A soma, o quadrado da soma, né? Então, isso aqui é T ao quadrado mais 2TH mais H ao quadrado menos T ao quadrado sobre H. Então, a gente vai cortar T ao quadrado menos T ao quadrado. E isso aqui vai ser quem? É o limite, quando H tende a 0, de 2TH mais H ao quadrado sobre H. E aqui a gente tem o quê? Nesse caso aqui, dessa expressão aqui, ó, isso aqui é um produto. 2 vezes um T vezes um H, um produto, mais um H vezes um H, dividido por H. Então, eu tenho H nos meus 3 fatores. Nesse e nesse. Então, né, colocando H em evidência, né, colocando H em evidência, a gente tem justamente quem? O limite quando H tende a 0 é de quem? Escrevendo isso aqui, colocando H em evidência. É um H que multiplica 2T mais H sobre 1. Sobre H, na verdade. Sobre H. A gente pode colocar em evidência, mas não precisa. Então vai ficar... isso aqui é um H que multiplica 2T mais H sobre H. Então eu coloquei o H em evidência só em cima. Né? Só em cima. Ou seja, se você fizer justamente o chuveirinho, a gente chega nisso aqui. Né? 2TH mais H ao quadrado. Então eu coloquei um H em evidência em cima. Por quê? Porque aqui, como eu tenho uma multiplicação, é o H que multiplica isso aqui tudo, eu posso cortar. Porque que é multiplicação, certo? Então a gente vai ser cortando esse H em cima e embaixo, a gente elimina aquela indeterminação 0 sobre 0. Então a gente sobrou o quê? 2T mais H. Certo? E agora a gente pode justamente, como é um polinômio de grau 1 e não tem denominador, é um polinômio normal, a gente pode já substituir o valor de H. Então, substituindo H por 0, a gente chega finalmente em 2T. E isso aqui é justamente quem? É a derivada de S de T. Né? S' de T. Perfeito. E ele quer que a gente substitua agora no ponto. Né? Então, a gente chega justamente que todo esse limite aqui, ó, é 2T.
Então, 2t é o limite quando h tende a zero de S de t0 mais h, na verdade t0, né? Porque porque eu poderia colocar o t0 aqui, nesse caso, mas é a mesma coisa, tá? A gente colocou aqui em relação a S de t e S de t mais h, mas o exercício ele coloca justamente em quem? No S de t0, né? Como aqui, ó, S de t0 mais h menos S de t0. A gente fez em relação a S de t mais h, menos S de t mais h menos S de t. Então, T0 e o T0 e o T são justamente a mesma coisa, tá? Então, substituindo aqui, ó, substituindo aqui o valor em T0 igual a 3, a gente chega aqui em 2 vezes 3, que dá 6. Que é justamente o que aparece lá no gabarito. Tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado com o que? Substituir o valor da função, né? Ou seja, T0 mais H, a gente já sabe que essa é a minha função, então a gente substitui o valor em relação a ele, e a gente chega em T mais H ao quadrado, menos T ao quadrado sobre H. E a partir daqui é matemática básica, né? A gente sabe resolver esse tipo de limite. A gente abriu o produto notável, cortou T ao quadrado com T ao quadrado e colocou um H em evidência. Colocando o H em evidência, a gente cortou e chegou em 2T mais H. Substituindo, a minha derivada ficou 2T, né? Como o exercício colocou T0, né, nesse caso, não tem problema, vai ser a mesma coisa, então vai ser 2T0. E no ponto T0 igual a 3, a gente vai fazer justamente quem? 2 vezes 3, que vai dar 6, certo?